Deus abençoe a você, meu amado ouvinte, a você, meu amado irmão, que tem nos acompanhado aí através desse canal, né? Que eu creio que tem sido bênção, né, espirituais para aqueles que estão nos ouvindo. Aqui quem vos fala é o evangelista irmão Marcelo, da cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso. Nessa tarde eu quero te fazer uma pergunta. O ofício sacerdotal foi dado para as mulheres? Muitas pessoas têm me perguntado acerca desse assunto e eu quero colocá-lo em pauta hoje, de acordo com a luz da palavra do Senhor. A mulher pode pregar, ela tem autoridade dada pela Bíblia, pela palavra, para que ela possa exercer esse ofício. Gênesis 3, verso 16, a sentença que foi dada à mulher. E Deus disse, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. Olha a ordem de Deus aqui. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Nós sabemos que antes do pecado a mulher era igual com o homem, co-igual com o homem. Os dois exerciam a mesma autoridade. Mas após a queda, a autoridade da mulher foi tirada e dada ao homem, mostrando que ela não tem condição de reger-se sozinha. Ela precisa do homem para guiá-la, para dominá-la. Entendeu? Então aqui está uma ordem de Deus dada lá no Velho Testamento. Se nós subirmos aqui na Bíblia, discorrendo a palavra, nós não vamos ver nenhuma mulher levantada como profeta guiando o povo de Israel. Nenhuma mulher como profeta. Agora entenda, profeta e dom de profecia são diferentes. Que a gente vai ver Débora, né, por acaso, que era uma profeta. Ela tinha o dom de profecia. Ela não tinha a autoridade de um profeta. Por quê? O que é um profeta? Um profeta é Deus em forma humana na terra, falando com o seu povo. A palavra de Deus diz que a palavra vem a um profeta. Amém? Então, um profeta, ele é a voz de Deus na terra, trazendo o seu povo de volta à sua palavra. Amém? No livro de Esther, capítulo 1, verso 22, eu quero também compartilhar com vocês, né, uma passagem também muito importante no livro de Esther, capítulo 1, verso 22. Veja o que diz a palavra aqui. Diz assim, então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa. Entendeu? Então, a mulher, ela é uma joia de Deus, né? Ela é uma pedra preciosa, mas se ela estiver no seu devido lugar, se a mulher estiver fora do seu lugar, ela pode tornar-se uma abominação. Ela estando fora do seu lugar. A gente conhece as escrituras, a gente sabemos muito bem acerca disso, que uma coisa fora do seu lugar, ela causa um grande prejuízo naquela construção, não é verdade? E no caso a mulher, se ela não estiver no seu posto do dever, ela pode causar um grande problema no meio do cristianismo, porque ela pode estar fora do seu posto do dever. O posto do dever que a palavra ordenou a ela. Amém? Então vamos lá. No livro de São Mateus, capítulo 10, nós vamos encontrar Jesus chamando 12 apóstolos. 12 apóstolos. Então, vamos analisar que quando ele chamou os 12 discípulos ali, ele não chamou nenhuma mulher para colocar no seu apostolado. Não tinha nenhuma mulher ali. Foi apenas homens que foram chamados para exercer o sacerdócio. Não havia nenhuma mulher. Mateus 10, do 1 ao 4, você vai ver o nome de todos ele aqui.
Como diz a palavra, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas você pode corrigir. Você não vai ver nenhuma mulher no apostolado de Jesus Cristo. No livro de São Lucas, capítulo 10, o que é que diz lá também? Foi quando Jesus chamou, São Lucas, capítulo 10, a missão dos 70 discípulos. Aqui ele chamou mais 70 discípulos. 70. Se você analisar, não tinha nenhuma mulher também junto com eles. Por quê? Porque toda a palavra está mostrando que a mulher perdeu aquela autoridade que ela tinha. E isso foi encarregado ao homem. Isso a gente tem as escrituras, e nós entendemos pela luz do Espírito Santo, pela revelação da palavra. O profeta de que Deus nos enviou a esta era, ele nos mostra que a mulher, ela está no tipo da igreja. O homem é um tipo da palavra. Então, se você pegar a Bíblia só pelo lado natural, então você se perde. Você contradiz a Bíblia. Você pega um texto aqui e contradiz outro ali. Por quê? Porque você tem que ter a mente aberta para você entender os dois lados, o natural e o espiritual. O apóstolo Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 2, que o homem natural não compreende as coisas do espírito, mas aquele que é espiritual discerne bem. Então aí está o relato, a prova, para que nós sejamos mais espirituais para entendermos a palavra, para crermos naquilo que a palavra nos diz. Não é verdade? No livro de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, do verso 9 ao verso 20, nos mostra também aqui a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Né? Então aqui tem outro resumo maravilhoso. Você pode ler, né? Como diz aqui, né? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios dela. Então, muitos pegam esse texto, né, mostrando que, olha aí, né, Jesus se apresentou à mulher e tal, né? Sim, eu entendo. Como eu já disse, a mulher ela tem o seu lugar dentro do Evangelho. Ela tem o seu lugar. Né? Então aqui não está dizendo que Jesus ordenou a mulher para ela ir pregar. É claro que ela saiu testemunhando, dando testemunho daquele fato ocorrido, né? Daquela prova que Jesus tinha ressuscitado, mas ela não saiu pregando, usando autoridade. É isso que eu estou falando. O uso da autoridade na mulher. Né? No versículo 14 diz, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, né? Porque quando eles viram, quando essa mulher testemunhou, uns creram, outros não creram, né? Através do testemunho dela, dessa mulher, não é verdade? E disse-lhe, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa ordenança também não foi dado para ela, foi dado para os seus discípulos, foi dado para o homem. Nós temos que ter cuidado como nós vamos estudar certos assuntos e entender a quem aquela mensagem foi dirigida, a quem aquela palavra foi dada. Amém? Então agora nós vamos aqui para 1 Coríntios 14, 1 Coríntios capítulo 14, e nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto. Para você que medita na palavra, que lê a Bíblia, você sabe que a igreja de Corinto ela esteve em desordem. Ela esteve em desordem, né? Principalmente na ceia do Senhor. Ali teve. Então Paulo veio instruindo a mulher na sua posição correta, na posição correta, a qual ela deveria estar, né? Para que ela não tomasse posição naquilo
que não era devido a ela. Amém? Então no capítulo 14, versículo 34 ao 38, diz assim, olha o que é que Paulo diz. As mulheres estejam caladas nas igrejas, veja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Veja que Paulo fez adesão com a lei. Como a lei lá não permitia a mulher usar o sacerdócio, da mesma forma, na nova aliança, no tempo da graça, nela também não podia. Então Paulo fez adesão com a lei, mostrando que ela não tem autoridade para essas coisas. Esse ofício foi dado para homem. Isso é cargo exclusivo para homem. No versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Está vendo? Então a gente está vendo aqui o que Paulo está dizendo, mostrando que ela não tem essa autoridade para que ela esteja falando na igreja. Porque quando a gente fala falando, irmão Marcelo, mas aí está dizendo que ela não pode falar assim. Ela não pode também pregar. Ela não pode pregar. A ela é dado o seu direito, mas dentro daquilo que lhe é permitido. Como a Escritura demonstra para ela o lugar dela, o lugar que ela deve estar. O púlpito não é o lugar para uma mulher estar usando autoridade. Isso a Bíblia não permite em nenhum lugar. Entendeu? Versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que se alguém se julga ser profeta ou espiritual, reconheça. Agora você vê muitas pessoas aí, pastores, pregadores, homens que dizem, eu sou profeta de Deus, né? Eu sou um homem de Deus, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Então você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer isso. Se você é mesmo profeta e espiritual, como a Bíblia está dizendo, e Paulo está dizendo aqui, você precisa reconhecer que Paulo está mostrando aqui. Se alguém julga ser profeta ou espiritual, reconheça. Veja, que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. É mandamento do Senhor. Se as mulheres quebram esse mandamento, elas serão responsáveis por isso diante de Deus. Elas vão responder diante de Deus por isso. Por quê? Porque este lugar não é reservado para ela. Ela tem o seu lugar. Olha o verso 38. Mas se alguém ignorar isto, que ignore. Está vendo aí? Se alguém quiser ignorar esse mandamento, deixa que eles ignorem. Mas nós ficamos com o que está escrito, com a palavra de Deus. Amém? Então, Paulo mostra também aqui em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 2 e 3. Ele mostra a Timóteo ali uma coisa muito importante que eu quero vos mostrar. Algo muito importante. O que é que Paulo diz a Timóteo? Veja bem. Olha o que ele diz aqui. 1 Timóteo 1, verso 3. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Analise uma coisa. Ao verso 4. Nem se dê as fábulas ou as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Agora veja. Analise que quando Paulo partiu para Macedônia, ele pediu para Timóteo ficar em Éfeso, advertindo o povo, para não ensinar outra doutrina. Eu chamo a sua atenção aqui para você ver que o cuidado de Paulo com a igreja era tão grande, ele tinha um zelo pela sã doutrina, que ele não permitia, muitas das vezes, Timóteo pregar pelo aquilo que ele pensava, pelo aquilo que ele achava.
pelaquilo que ele entendia. Não, Paulo escrevia. Sabia disso? Paulo escrevia as cartas e direcionava aquela igreja. Por quê? Porque ele queria que a igreja não se desviasse da sã doutrina. Então, isso foi dado, né? No capítulo 4, verso 16 de 1 Timóteo, veja o que ele diz de novo. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro, dizendo isso a Timóteo, né? Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Veja, então Timóteo estava seguindo a doutrina da palavra, a doutrina dos apóstolos. Então, isso foi direcionado a ele. Ainda no capítulo 6, do verso 3 ao 5, veja o que é que diz. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. Veja o que é que Paulo diz. Ele é soberbo, porque ele não ensina conforme essa doutrina. Ele é soberbo e nada sabe mais, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmia, ruins superstições. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Veja o que Paulo está ensinando. Se você chega em um determinado lugar, em uma igreja, em um sistema religioso, e tem ali uma mulher pregando, cuidado, meu querido. A Bíblia não dá esse direito a ela. Ela é a primeira desobediente que está ali. E eu e você somos os segundos se ficarmos ali. Por quê? Porque se nós sabemos da verdade, e estamos dando ousadia àquele erro, nós seremos culpados por isso. Nós iremos responder por isso. Iremos responder, porque se nós sabemos a verdade, se você pegar Romanos capítulo 1, no último versículo, na última parte do versículo, diz que culpado não é só aquele que pratica o pecado, mas aquele que consente. Então, se nós sabemos que isso é errado e nós estamos ouvindo essas pessoas, nós vamos responder por isso diante de Deus. Entendeu? Agora, 2 Timóteo capítulo 4, o que é que diz lá? Do 1 ao verso 5, olha o que é que Paulo diz a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade de doutrina. Tá vendo aí? Muitas pessoas até falam para mim, mas se pegar muito duro, o povo corre. Jesus veio separar a palha do trigo. Jesus veio separar o joio do trigo. Ele não veio juntar, não. Não. Jesus não veio passar a mão na cabeça de pessoas que queriam fazer o que queriam, não. Não. Ele veio mostrar a verdade e ele mesmo disse: aqueles que são meus ouvem a minha palavra. Se eles estão correndo, porque eles não é dele. Entendeu? Se eles ficam com essa palavra, é porque é uma prova que eles são de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Isso é a Bíblia que diz. Versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo. Veja, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério.
Paulo diz que chegaria o tempo que muitos não suportariam a sã doutrina, a pura, inadulterada palavra. Então o que eles iam fazer? Eles iam amontoar aos seus redores teólogos, doutores, tantas coisas. Por quê? Porque as pessoas não crendo nisso, o que vai acontecer? Eles vão deixar de ouvir a verdade e vão dar ouvido a quem? Aos homens. Por quê? Porque aí vem um doutor da Bíblia, interpreta ela para sua própria condenação, desviando as pessoas da palavra, e o que acontece? O seu fim será trágico. Porque hoje as pessoas creem no que diz o pastor fulano, o doutor fulano, entendeu? Mas não creem no que diz Paulo. Certa vez eu estava conversando com um presbítero de uma denominação e eu puxei um assunto com ele e ele, sabe o que ele disse para mim? Eu vou mandar um e-mail para o fulano de tal e vou ver o que é que ele diz acerca disso. Veja, eu falando com ele sobre o batismo, né? Em nome de Jesus Cristo. Ele me disse que ia mandar um e-mail para um pastor aí, um renomado homem aí, para ver o que é que ele dizia acerca disso. Veja onde está a mente das pessoas. Elas creem mais no que diz o homem do que o que diz a palavra, do que diz os apóstolos. Veja onde está a condição da raça humana. Veja que coisa terrível, né? Agora em 2 Timóteo, em 1 Timóteo 2, do 1 ao 5, não, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 2, do 1 ao 5. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Veja. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O evangelho, a palavra, ela tem que ser dada a homens que são chamados. Paulo dá a receita como que o homem pode entrar no ministério. Ele tem que se enquadrar a isso. Não é qualquer pessoa, como a gente tem visto por aí. Pessoas neófitas. Ele não conheceu nem o alfabeto, já está querendo ensinar álgebra, você nem sabe ainda. Entendeu? Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão milita legitimamente. Está vendo aí? Agora, quando nós vemos aí esse assunto importante, onde vários lugares na Escritura nos mostra que a mulher, ela não tem a condição de fazer essas coisas, o que é que acontece? O que é que acontece? O que acontece é que muitas pessoas não suportando a sã doutrina, eles acabam fazendo isso, ordenando mulheres a pastoras, a missionárias, a pregadoras, a diaconisa. Mas aonde estão essas mulheres na Bíblia? Aonde é que elas estão? Elas estão aonde? Eu queria que alguém pudesse me mostrar aonde essas mulheres estão enquadradas, né, na palavra. Porque ainda não achei em nenhum lugar essas mulheres estando enquadradas na palavra. Por quê? Porque isso não foi dado a ela. Isso não foi dado para elas fazerem. Entendeu? Então, nós estamos vendo aqui que muitas coisas estão mudadas. Muitas coisas estão de forma errada. Por que está de forma errada muitas vezes? Por causa do próprio homem. Por causa do próprio homem. Está entendendo? Então, nós vemos aqui que
O apóstolo Paulo ainda dá mais uma informação. 1 Coríntios 2, do verso 9, do verso 10 ao verso 15, ele diz aqui ainda: mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, tá vendo? Nem use de autoridade sobre o marido, veja, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com a modéstia, na fé, na caridade e na santificação, não pregando. Você pregando, você não vai alcançar a salvação, não. Que está a receita de Paulo. Veja bem, se uma mulher não pode usar autoridade sobre o seu marido, eu pergunto, ela está usando autoridade na igreja sobre o marido das outras? Sobre o pastor daquela igreja? Ela está usando autoridade. Então veja a condição dos homens que estão à frente de certos ministérios aí. Veja, ele está mais caído do que ela, porque ele permite ela ir lá e pregar. Ele está numa condição pior do que ela, porque se ela está indo lá é porque ele permitiu. Mas analise esses casos e que Deus possa te mostrar a verdade dentro da Escritura, aquilo que é correto, e que o Espírito Santo ilumine os seus corações. Deus vos abençoe.